Já Cuca não teve seu pedido atendido no Galo em relação a zagueiro, mas o volante parece estar perto de chegar. Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação sobre o Atlético Mineiro, porque ainda não vingou no Flamengo. Caberia no seu time do coração, já use o espaço para comentário, para dizer que time você torce e o que você pensa do nome desse atleta, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Cuca tem assumido todas as negociações do Galo. Chegadas de Coelho, Júnior Santos e também o Rony tiveram tudo a ver com o treinador. Mas, na série de pedidos que tem feito, Cuca não conseguiu emplacar a ideia da contratação de um defensor. Cuca tem defendido a ideia de que mais um zagueiro seria super importante, especialmente depois do empréstimo de Bruno Fux para o Palmeiras, esse empréstimo até o fim da temporada. Dirigentes do Galo alegam que entre um zagueiro e um volante, hoje seria mais importante trazer um volante e há tratativas avançadas para que esse jogador de meio campo seja contratado, também em substituição ou em reposição, dessa vez ao Otávio, vendido para o Fluminense. Ainda estou atrás dos valores dessa negociação entre o Flu e o Galo. Só para completar, Atlético que se reforçou bem do meio para frente, mas que não teve tantas novidades do meio para trás. A pergunta que eu deixo para você, atleticano, você prefere um zagueiro ou um volante? Ou você gostaria dos dois? Sim, que o Cuca foi avisado de que um nome importante não chegará para a zaga, Cuca passou a monitorar zagueiros mais baratos nos principais campeonatos estaduais do país. O Wesley Pereira dos Santos está perguntando se é verdade que a LDU gostou da proposta do Galo pelo Arce. Hoje quem que me fez a pergunta? Pera aí, rapidinho, cara. O Rafa Silveira, que já foi produtor do 98 Esportes, ele me chamou para falar: Nicola, tá sabendo de alguma coisa sobre Alex Arce no Galo? Falei, não, por quê? Aí ele falou, estão especulando aqui. Eu falei, deixa comigo que eu vou ligar para o Santiago Meirelles. Santiago é o empresário do Arce. Eu liguei para o Santiago. E aí, Santiago, como é que você tá? Cara, eu tô chegando aqui no estádio no Paraguai. Eu falei, não, peraí, fala rapidinho comigo. O que você quer? Eu falei, eu quero saber se tem alguma chance de o Alex Arce vir para o Brasil para jogar no Atlético. Ele falou, Nicola, esquece. O dono da LDU, que tem muito dinheiro, não quer negociar, está pedindo um valor astronômico. Eu, inclusive, estou evitando de falar dele. Se você puder não falar. Eu falei, mas tá todo mundo perguntando. Ele falou, Nicola, mas não vai ajudar nada, porque quanto mais se fala, mais caro ele fica. Eu falei, mas não tem chance de ver agora? Não, chance nenhuma, o cara está pedindo um valor completamente fora da realidade. Eu falei, o que vai acontecer? Ele falou, a tendência é que o Alex Arce fique até dezembro e a partir da metade do ano já possa assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil. O vínculo dele lá no Equador se encerra em dezembro deste ano. Só para lembrar que o Alex Arce fez 35 gols em 43 jogos na temporada passada, um número extremamente interessante. O Otávio rescindiu, né? Se despediu do Atlético. Aliás, estava até comentando com vocês em off aqui, antes de entrar no ar, tá aí, ó. Para você que tá no YouTube, para quem não tá, eu descrevo a despedida do Otávio, do Atlético, melhor dizendo, em relação ao Otávio, agradecendo ao Otávio pelas 3 temporadas que ele representou o Galo, em que foi campeão da Supercopa do Brasil e 3 estaduais. Escreveu uma história de entrega, profissionalismo e comprometimento. E a gente falava aqui em off, me emocionou realmente, assim, a maneira qual o Hulk, né? 3 propostas, falou sim o Ilharão, o Cláudio Rezende trouxe a informação aqui na Itatiaia, até uma sondagem, mas que foi negada pelo Atlético, que não aconteceu, mas que aconteceu no mercado, aí as pessoas comentaram do Rodrigo Dourado, ex-internacional, e até o Thiago Maia, o Rezende me falava, ó, eu até perguntei a cúpula do Atlético em relação ao Thiago Maia, mas esse daí é muito caro, o Atlético nem entrou em disputa por esse jogador que hoje, né, está acertando sua ida para o Santos, ao que parece. Bom, então o Atlético está buscando este primeiro volante. Com o Otávio já estava. Será que agora vai acelerar o processo? E precisa mesmo de acelerar esse processo? Vai ficar faltando? Essa lacuna tem que ser preenchida no elenco? Falta esse cara, não falta, Edu? Da posição de origem, né? Porque hoje o Alan Franco tá fazendo a função, tem feito bem. É um cara que tá a cada jogo ganhando a confiança do Cuca. Ontem a gente comentava, né? Das substituições feitas, ele tirou o menino e manteve o Alan Franco no jogo como primeiro volante. O cara rápido, intenso, de pegada também, mas não é a origem do Franco, né? Ele é um jogador que joga um pouco mais à frente. Gabriel Menino, a mesma coisa. Tem o Patrick, que é o garoto que veio do Palmeiras, que eu acho que merece mais oportunidades. Uma pena ele ter tido a lesão quando chegou. Acho que no Campeonato Mineiro ele teria essas oportunidades contra adversários inferiores, mas
essas oportunidades serão que vir agora, na fase final do estadual, início de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Se o Cuca acha por bem e precisa de outro volante, cabe ao clube ir ao mercado e tentar entregar ao treinador. Mas a gente está falando aqui de Alan Franco, de Patrick, que fazem essa função. Então, cara, não precisa ir com desespero dar um tiro errado, né? Você vai com calma, dá um tiro certo, traz um jogador que esteja na lista ali do departamento de análise de mercado, de desempenho e do treinador. Não dá pra trazer jogador errado. Paulo Azeredo, tem notícia quente por aí, Paulinho? Diga lá! Falava aí agora há pouco, né? Da chegada do Atlético, enfim, da saída do Otávio, e pode ter mais um saindo, viu? Notícia que inicialmente foi divulgada pelo ge.com, e que a gente pôde apurar rapidamente aqui a situação. O Vasco tem interesse e negocia com o Atlético a contratação por empréstimo do atacante Brian Palacios. Brian Palacios, inclusive, se contundiu, né? Na semana passada, ele e o Júnior Santos em treinamentos da Cidade do Galo, e a diretoria vascaína, portanto, já está conversando, tentando um empréstimo com opção de compra do jovem colombiano de 22 anos junto ao Galo. Lembrando que ele jogou 26 jogos na temporada passada, teve 2 gols marcados e 4 assistências. Neste início de ano, né, Rafa, o Palacios vem sendo muito utilizado, vinha sendo muito utilizado pelo Cuca, até a chegada do Coelho, do Rony agora, do próprio Júnior Santos, mas o Palacios vem entrando de forma até recorrente nas partidas e pode pintar então essa negociação dele por empréstimo inicialmente, mas com os direitos fixados para o Vasco da Gama, viu, Rafa? Bom, tá aí a notícia quente de momento aqui no Bastidores. O Palacios, que é um jogador que chegou timidamente, mansamente, depois começou a ser utilizado ainda pelo Milito, né, Ale Oliveira? Como é que você avalia o futebol do Palacios, do pouco que a gente viu jogar? Você acha que é uma boa para o Atlético emprestar o atleta para que ele tenha mais minutagem no outro clube, pensando também em negociações futuras, Ale? Eu acho que aí entra um pouquinho naquilo que a gente falou dos volantes, viu? Porque os planos do Atlético são maiores para o Alisson. E na cabeça do Cuca, o Palácio estava um pouco à frente, porque participou de todo o processo, né? Entrou bem, por exemplo, no Clássico, então isso conta pontos, é mais experiente um pouco, mais rodado, enfim. E aí a direção entende que se negociar mesmo que por empréstimo no Palácio, o Alisson vai ter mais chance de jogar. Né? E o Alisson é uma revelação, né? Uma prata da casa, e também é uma possibilidade real de fazer um dinheiro. Você não tem a dúvida disso, de devolver tecnicamente e financeiramente. Mas o Palácio, ele tem uma característica de velocidade, de habilidade, ele chuta bem, nem sempre, né? Mas só que ele toma decisões muito equivocadas. E isso, vou te falar que irrita os outros atacantes sobremaneira. Ele, sabe? Ele é aquele cara que o pessoal fala que dá uma de Pelé e outra de Macalé. Na hora que é pra finalizar, ele toca. Na hora que é pra tocar, ele finaliza. E aí, os caras ficam meio chateados com ele, vou te falar. Os caras dão umas broncas nele, meu. Nossa senhora. Mas não é mau jogador, não. Acho que pro Vasco, pelo que tá passando o Vasco, sim, vai ajudar demais. Diga, Paulinho! Só mais um detalhe para que vocês também possam comentar, né? Eu vinha conversando com o Cláudio Rezende agora, logo que a notícia surgiu, que a gente foi para partir para apuração, e o Cláudio me falava o seguinte: ontem, quando conversava ao final do jogo com alguns membros da cúpula do Atlético, está pintando, porque tá chegando ao final da janela, né, Rafa? Então, dia 28, quem escreveu, quem não escreveu só depois lá do meio do ano, né? Então estão pintando algumas propostas para jogadores do Atlético, né? O Cláudio até chegou a comentar comigo, do Palácios, mas ele não sabia ainda do interesse de qual clube, do próprio Igor Gomes, já se falou até do Sport interessado, né, recentemente, o Deverson, Fausto Vera, mas não tinha nada de mais concreto. E aí vem a informação, inicialmente do Rio de Janeiro, de que o Vasco, então, já estaria conversando para ter o Brian Palacios por empréstimo com opção de compra. Agora vem uma informação importante que o Cláudio conseguiu apurar e também me passou aqui quando a gente conversava antes de eu entrar no ar. O Cláudio disse, a princípio, pela janela está chegando ao fim, né? E está muito próximo. O Cuca não gostaria de liberar ninguém. Ele gostaria de permanecer com este elenco para a sequência da temporada. Então vamos aguardar para saber se o Atlético está negociando, que tipo de negociação, quanto que está pedindo e se tem também o aval do Cuca. O que a gente sabe, por exemplo, tem o Alisson voltando agora da seleção, né? Talvez poderia suprir essa lacuna caso o Palácios seja negociado. Mas a princípio, informação até do nosso setorista, o Cláudio, batendo um papo com ele, o Cuca não gostaria de liberar ninguém desse elenco. Boa, Paulo Azeredo. Só lembrando aqui alguns detalhes quando o Palácios foi anunciado pelo Galo.
A negociação dele foi no ano passado, em março do ano passado. O atacante tinha 21 anos à época. O Galo acertou com ele um contrato até o fim de 2027, desembolsou cerca de 3 milhões de dólares à época. Então são alguns detalhes aí do Palácios, que estava lá no futebol da Colômbia e veio para o Galo no início do ano passado. Que ele aproveite esse período no Vasco também, o Galo tentando se mexer aí, né, no mercado da bola. A questão do Otávio, Paulinho já falou mais cedo aqui, agora o Palácios também arrumando um novo destino. Com a saída do Otávio, os volantes remanescentes no elenco do Atlético, eles dão conta do recado ou tem que buscar um outro atleta? Eu acho que tem que buscar um outro atleta, com todo respeito. Eu acho que você tem ali o Patrick, que é muito jovem, o Fausto Vera, que é muito limitado, e uma das vantagens de você ter um treinador excelente como é o Cuca, né, muito diferente do que aconteceu com o Galo no ano passado, é que vários jogadores que tinham uma grande minutagem, alguns até titulares, que jogavam muito tempo com o Milito, esses caras perderam espaço, né? O Fausto Vera, por exemplo, é um deles. O sonho da direção é que o Cuca utilize mais o Fausto Vera, para ver se consegue vender ele. Ele tem sido pouquíssimas vezes utilizado, né, Ale? Porque tem uma coisa do Cuca que ele enxerga futebol, né? Então, curiosamente, ele deu menos minutos pro Fausto Vera, pro Igor Gomes, que até entrou ontem. Ele tirou a titularidade do Daverson. Mas será que é por acaso? Assim como ele não colocou o zagueiro na lateral, não colocou o volante da zaga, não colocou o meia para ser um ala. Então ele fez várias coisas boas, inclusive conhecer futebol. E então o sonho da direção era esse. Vamos, se o Otávio for embora, e a proposta pro Otávio era muito boa, não tinha como fazer, não tinha muito como segurar. Se o Otávio for embora, o Cuca vai colocar o Fausto Vera para jogar e nós vamos vender o Fausto Vera. Mas ninguém vai comprar o Fausto Vera pelo dinheiro que o Atlético pagou. Você pode esquecer, isso aí não vai acontecer nunca mais, a não ser que tenha um time que tenha o Milito e o seu empresário que faça essa loucura novamente, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que tecnicamente você precisa de um primeiro volante. O Cuca quer esse cara, é um marcador, sabe? Quase um volante à moda antiga, assim, um pitbullzão, né? Sim. Porque ele já tem um meio campo que não tem essa figura. O meio campo titular dele com o Alan Franco, com o Gabriel Menino, com o Gustavo Scarpa, ele não tem essa figura. Por quê? Porque os pontas, né, como a gente fala, os meias atacantes dele marcam demais. Seja o Coelho, seja o Rony, seja o Rubens, seja o Júnior Santos, esses caras marcam muito. Então, é o time inteiro, um pouquinho menos o Hulk, que marca. Então, isso alivia muito o trabalho do meio campo. Mas eu acho que precisa, sim, um novo nome aí na volância, como que você disse. Então, torcedor atleticano, o Vasco está interessado na contratação do atacante Palácios por empréstimo e segue aí negociações com o Atlético. O que você acha aí da liberação do Atlético, do jovem Palácios, para o Vasco, para poder até ganhar mais minutagem, né? Ganhar uma rodagem, uma experiência no futebol brasileiro. E eu, na minha opinião, acho que seria muito interessante, até porque no Atlético ele não terá tantos espaços, né? Até pelas contratações que o Galo fez com Júnior Santos, Rony, Coelho. Esse jogador acaba não tendo tanto espaço no momento. Ele até vinha sendo bastante aproveitado pelo técnico Cuca antes da chegada desses jogadores. Mas agora que chegou, ele perde muito espaço. Também aí, após a saída do Otávio, confirmação do jogador sendo contratado pelo Fluminense, o Atlético segue na busca por um volante marcador. O Atlético tinha interesse ali na contratação de William Arão, até pedido pelo técnico Cuca, mas essa negociação não irá acontecer no momento, por se tratar de uma operação difícil e pouco tempo de contrato, né? Para poder contratar, né? Lembrando que a janela fecha dia 28, então estamos muito próximo do fim da janela e será difícil o Galo trazer um jogador. O técnico Cuca, por esse motivo, também não quer que o Atlético venda jogadores, para não sofrer dificuldade para repor qualquer saída. Então deixe sua opinião nos comentários
Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.